Amém. Obrigado. Boa noite, queridos, na paz do Senhor. Bom estarmos aqui de volta ao altar para ministrar a palavra do Senhor. E tempos difíceis, tempos de tribulação, tempos de angústia, tempos de aflição, mas a gente precisa entender esse tempo que a gente passa, e como é bom como a gente passa por certas coisas. Claro que algumas às vezes vão muito além da nossa compreensão e a gente não sabe qual é o final. Isso cria uma certa ansiedade em nós, mas é a palavra que nos consola, é o Espírito do Senhor que fala conosco, e a gente precisa entender um pouco esse agir de Deus, Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, e como é bom a gente estar sempre na igreja, e não é só na igreja na hora do culto, mas nas atividades da igreja, por exemplo, uma escola dominical, em que você está ouvindo a palavra, você está aprendendo a palavra de Deus, e de repente alguma coisa é falada que chama muito a tua atenção, entre tantas coisas importantes que a gente ouve, assim como o seminário também, né, o nosso Sião, que daqui a pouco vamos ter módulo novo, falar sobre escatologia, e a gente vai abrir a inscrição em breve para que você possa estar conosco. E estando na igreja, a gente ouve coisas que chamam a nossa atenção, e Onésimo, dando a aula, ele falou uma frase que me chamou a atenção, e vai ser o título dessa mensagem de hoje, e nós vamos falar oportunamente aqui. Atos capítulo 14, versículo 19 até o 22, olha o que diz a palavra do Senhor. Caio, é possível mudar para revista atualizada, por gentileza, porque a minha versão está diferente, e NVI está lá no final da prioridade. Obrigado. Atos capítulo 14, 19 ao 22. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, que é viva, é eficaz, faz aquilo que lhe apraz, Senhor, que esta noite não seja diferente. Fala conosco com a tua graça, com a tua unção, com a liberdade que o teu Espírito tem sobre nós. Oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse período da vida de Paulo, que Paulo já é um homem convertido, Paulo faz a sua primeira viagem missionária. Paulo está em Listra. Listra é perto de Antioquia e de Icônio. Paulo prega a palavra, Paulo faz coisas maravilhosas acontecerem ali, gente sendo curada, mas quando ele está ali, algumas cidades pertinho, que é ali na Ásia Menor, alguns judeus, por causa daquilo que Paulo estava fazendo, e como sempre Paulo começa a incomodar os judeus desde Jerusalém, já de Jerusalém, ele está em Listra, alguns de Icônio de Antioquia vão até Listra e movem a cidade contra Paulo. Ele, além de apanhar muito, ele falou assim, morreu, nos livramos do Paulo, só que os discípulos pegam Paulo, meio que morto, eles vão para Derbe, que é uma cidade perto, se recuperam
o que eles fazem? Voltam para a cidade que eles apanharam. Irmão, como é que você vai para um lugar, você é maltratado, você é escorraçado, você sofre pancadaria, quase matam você, aí você vai para outra cidadezinha e se recupera, e agora, vamos para outro lugar? Não, vamos voltar. Como é que alguém faz isso? Só se tiver na orientação do Senhor. Eles voltam para aquele lugar que eles foram escorraçados, em que Paulo ficou quase como morto. Eles voltam para ali, e o que é mais interessante é que ele diz, o fato de Paulo ter feito isso, ele fortaleceu a alma, ou seja, ele trouxe vida à alma, ele trouxe algo que trouxesse motivação àquele povo. Falou o seguinte: ué, como é que pode? Quer dizer que ser crente é esse negócio aí? Você apanha, você leva a chicotada e depois você volta? É isso aí. E vai mostrar para aquele povo que, através de muitas tribulações, versículo 22 vai dizer, nos importa entrar no reino de Deus. Isso vai tirando alguns conceitos que nós temos hoje e que normalmente a gente não ouve com frequência a respeito das tribulações, das dificuldades que nós passamos na vida. É com muita tribulação que nós entramos no reino de Deus, porque quanto mais fácil, mais difícil fica. A gente anda mais um pouquinho, vai para o capítulo 16, observe que tem um primeiro momento na primeira viagem de Paulo. Não foi uma boa experiência, dentro de uma razão humana, não foi uma boa experiência. O camarada vai para pregar o evangelho e apanha. Eu não sei quantos missionários que já foram para o lugar, apanharam e falam assim: vou voltar, vou. É possível que tenha muitos. A gente pouco ouve a respeito dos missionários, só ouve perseguição, ouve morte. Mas tem gente que está fazendo isso. Tem gente que está fazendo isso. Não está fazendo isso nos Estados Unidos, não está fazendo isso na Inglaterra, não está fazendo isso na França, na Alemanha, não está. Mas na África, mas lá nos países árabes principalmente, estão fazendo. Eles sabem o preço que vão pagar para isso. E o Paulo agora, ele na sua segunda viagem missionária, ele está na Macedônia, a partir do capítulo 16, versículo 23. E depois dele ter feito tudo aquilo a qual ele foi designado para fazer, ele está incomodando. Paulo está incomodando. Quando você começa a pregar e você mexe na ferida de uma sociedade, você começa a incomodar. E Paulo está incomodando, porque ele está mexendo na ferida da sociedade. Por isso que esses artistas, essa mídia, os famosos, os glamourosos, eles não querem saber de igreja, eles não querem saber de evangelho, porque o evangelho incomoda. Quem não quer largar o pecado, quem não quer largar os seus prazeres, os seus deleites, não quer saber de evangelho, porque evangelho incomoda. Paulo é um desses que incomoda. A partir do versículo 23, eles pegam ele, mais uma vez, segunda viagem missionária, e depois de darem muitos açoites, o cara está apanhando demais, os lançaram no cárcere, ordenando aos carcereiros que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo outra ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Irmãos, açoite de pés no tronco, já está todo lanhado. Pés no tronco é uma posição reta que eles ficavam, em que é uma dor de músculo retesado. Então na verdade uma tortura esses pés no tronco. Eles estão ali. O que a gente, quando está com dor, quando está com muita aflição, cheio de dor, que a gente faz? Geme. O que esses camaradas faziam, que na verdade ele está com Silas? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Resmungavam, reclamavam, falavam: Senhor, a gente está pregando o teu evangelho, a gente está aqui, não é porque a gente quer, porque o Senhor mandou. Eles fizeram isso? Não, eles
oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão, escutavam. Não importa a situação que a gente está passando, nós estamos sendo observados. Talvez você não entenda que seja para você. De repente, aquilo que você está passando é para alcançar alguém que você nem imagina. Você não imagina. E Deus está falando com alguém, e está usando você, e está levando alguém para o sacrifício para falar com alguém. O propósito de Deus, talvez a gente só entenda um pouco lá na frente. Alguém está pagando um preço para isso. No versículo 26, de repente, olha que o versículo 26, ele é para a gente pensar. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas, e soltaram-se a cadeia de todos. Esse versículo, ele cabe uma pregação inteira. Porque o agir de Deus, o terremoto de Deus, é na hora que Ele quer. Ele não fica assim, manda o terremoto, Senhor, manda o terremoto. Eles não estão pedindo terremoto, eles estão louvando. O resto é com o Senhor. O resto é com o Senhor. O que eu faço? Eu só louvo, eu só adoro, eu só glorifico, e o resto é com o Senhor. Quando é que vai acontecer? Não sei. De repente o terremoto chega, mas é com Ele. E o terremoto chegou. O terremoto chega e sacode os alicerces. É isso que Deus faz no momento mais difícil da nossa vida. Ele mexe nos alicerces. E Ele mexeu naqueles alicerces. E o texto diz que as portas se abriram e soltaram-se a cadeia de todos. Só não é atingido quem não quer. Só não é livre quem não quer. Só não tem as cadeias libertas, soltas, abertas, quem não quer. Mas o terremoto acontece no tempo de Deus. Acontece no tempo de Deus. A gente vai para o capítulo 21 ainda de Atos. Observe, Paulo passa por uma situação difícil em Listra. Agora, na Macedônia, também. Atos 21, versículo 31 e 32. Paulo volta para Jerusalém. Finalmente, saí da terra dos pagãos. Ele estava na Ásia Menor. Ele volta para Jerusalém. Jerusalém é a terra dele, achando que na terra dele vai ter vida boa. Não tem. Paulo começa a pregar de novo, é levado para o Sinédrio. E o que os fariseus, os judeus, de modo geral, o povo do Sinédrio, os sacerdotes quiseram fazer com ele? Queriam o quê? Matá-lo. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Olha só, a cidade toda, alvoroço. O que é? Aquele Paulo que perseguia, agora ele está pregando. E ele está trazendo alvoroço entre os judeus. Ele está mexendo mexendo em casa de marimbondo. Então, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de quê? De espancar Paulo. O homem para apanhar. Paulo apanhou muito. Listra, Macedônia, Jerusalém. O homem as costas dele já não tem mais pele, tem uma casca nas costas dele. O Paulo podia começar a pensar: é para isso? É para isso? Atos capítulo 27. Vamos ver aqui o último ato para essa mensagem sobre Paulo. Atos 27, quando o Senhor fala importa que você vá para Jerusalém, para Roma. Atos 27, 22, Paulo está preso e Paulo é levado para Roma. No caminho, o que vai acontecer? Naufrágio. Não, aí já é demais. As costas, apedrejado, açoitado,
quase morto, agora ele sofre um naufrágio. Olha o versículo 22 até o 24. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, boa alma, porque nenhuma vida se perderá. Ele está falando, Paulo está no navio, que vai passar ali por Chipre, e que a situação ali, Creta, e a situação é difícil, aquele mar revolto, e o navio quase da pique, os caras queriam se jogar, e o Senhor falou o seguinte: calma, olha só, bom ânimo. Como é que você pede bom ânimo para alguém que está vendo o navio afundar? Oh, se anima aí, rapaz. Como é que você quer que eu me anime? O barco vai afundar, a gente vai morrer afogado, e um monte de presos lá, os centuriões lá, o centurião preocupado com a fuga dos presos. Ânimo. Difícil ouvir essa palavra num momento desse. E Paulo vai falar: porque nenhuma vida se perderá. Quem é esse cara para falar isso? É um preso falar que nenhuma vida se perderá. Porque qual é a experiência que esse camarada tem de navio de mar, de marinheiro? Zero. Experiência de mar? Zero. Uma experiência com Deus? Profunda. Ninguém chega a esse nível se não passa por um açoite, se não passa por um apedrejamento, porque à medida que você vai passando, a experiência vai aumentando, e a sua confiança em Deus vai aumentando ainda mais. Mas vai se perder somente o navio. Vou avisar para vocês: o navio vai afundar. Uma boa notícia é que ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. E Paulo ainda diz, o versículo 23: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Opa, peraí, Paulo falou agora da experiência que ele tem com Deus, a confiança que ele tem no Senhor, e está todo mundo olhando para ele, falou assim: esse cara é maluco, esse cara é doido de falar um negócio desse. E o versículo 24, dizendo Paulo: não temas. Como é que você não teme afundando o navio? Você está no mar, sabe que não basta nadar, tem peixes perigosos, tubarões, talvez, provavelmente ali, e ondas batendo, provavelmente vai morrer afogado, não tem por onde fugir. E alguém fala: não temas. E é nesse momento, irmãos, que a gente vê como é bom a nossa comunhão, a nossa intimidade, a nossa confiança no Senhor. Mas ouvir essa palavra em meio à tribulação, não temas, não é fácil. Não é fácil. E o Senhor fala para ele: é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Quem tem essa certeza? Paulo. Os outros têm essa certeza? Não, eles não têm essa certeza. Mas essa palavra não temas não é uma palavra fácil da gente engolir quando nós estamos numa tribulação, numa aflição, numa angústia em função das adversidades. Mas Paulo fez isso na confiança de uma promessa que o Senhor tinha dado a ele lá atrás. O que a gente observa nessas situações que a gente viu de Paulo? Primeira viagem, só problema. Segunda viagem, só problema. Volta para Jerusalém, só problema. Indo para Roma, só problema. Ainda se salvam, chegam na praia, uma serpente já pega na mão dele, só problema. As serpentes estão por aí. As serpentes estão por aí. Só problema. O que chama a atenção em tudo isso, irmãos, essa foi a frase que eu ouvi naquele domingo retrasado aqui na escola dominical com o Onésimo. E nessas diversas situações que se apresentaram para ele, nenhuma delas foi limite para Paulo parar de caminhar com o Senhor. Nenhuma foi limite para ele. Na primeira, lá em Listra, não. E nós estamos falando apenas de sofrimento físico, fora as perseguições da própria igreja que não reconhecia o apostolado de Paulo. Fora isso, foram as perseguições internas, as perseguições externas, as mentiras, as calúnias, as injustiças, e Paulo está sofrendo isso tudo. Qual foi o limite de Paulo
nessa caminhada? Nenhuma. Não houve limite para Paulo parar. Ele falou: não, açoite não vai me fazer parar, apedrejamento não vai me fazer parar, uma serpente no braço não vai me fazer parar, naufrágio não vai me fazer parar, injustiça não vai me fazer parar. Por isso que a gente entra nesta noite, irmão, e o tema da mensagem é esse ali que vai aparecer para você, que o Caio está providenciando, a respeito da nossa vida. A gente já sabe qual foi o limite de Paulo. Qual foi o limite de Paulo? Não teve limite. E qual é o nosso limite com Deus? Cadê o tema, Caio? Qual é o nosso limite com Deus? Voltando. Não apareceu ali. Anterior? Volta. Ele adiantou duas. Esse. O tema da mensagem é esse aí. Agora a gente volta para dentro de nós. Agora a gente volta para dentro de nós. Qual é o seu limite com Deus? Até onde você foi ou onde você vai com Deus? A partir daqui não dá. A partir daqui, meu limite aqui. Eu pontuei algumas situações e que poderiam ter muitas outras. A gente teria que virar a noite aqui falando sobre cada uma delas. Número um. Qual o seu limite qual o meu limite com Deus? Na obediência. A Bíblia nos narra a história de Adão e Eva. O Senhor falou o seguinte: olha só, vocês comem de toda a árvore do bem, todas as árvores que tiver aqui no paraíso, mas aquela ali não. Aquela ali não. Eles vão lá e comem do fruto proibido. O problema não era comer. A gente não sabe que fruta é essa. A gente sabe que houve uma desobediência. E desobediência traz consequências. E por causa dessa desobediência, a gente paga o preço até hoje. Não houve limite para ele. Ele falou o seguinte: olha só, Adão, eu fui ali, eu ouvi que a gente vai saber muita coisa, a gente vai ser como Deus. E o Adão, ao invés de tomar uma postura de homem, falou o seguinte: está doida? Você sabe que a gente não pode? Mas mesmo assim ele extrapola os seus limites. E quando a gente extrapola os nossos limites, há consequência. Tantas coisas que vieram para eles que sobraram para nós até os dias de hoje. A gente vê a história de Jonas. Jonas, olha, você vai a Nínive e vai pregar para eles lá. Ele não tem discernimento entre a mão esquerda e a mão direita. Nínive? Jonas é um homem de Deus. E o Senhor fala para ele: Jonas, vai lá. Jonas, vai lá. O Jonas vai que não vai. O Jonas vai que não vai. E a gente conhece a história, que ele pega um barco para outro lado, e às vezes nós tomamos decisões achando que está fazendo certo. Se você conhece a Bíblia, você vai saber que não era aquele, é o anterior, viu? Ainda na paciência, da obediência. É porque lá ele está adiantado. Não, pode voltar. É porque ali ele está um passo à frente. Jonas tinha todas as razões para não ir para Nínive, porque Nínive é a capital da Síria. A Síria que foi e massacrou o povo do norte, chamado Israel, quando dividido do reino do norte e reino do sul, Judá e Israel. Era um povo cruel, é um povo que massacrou o povo dele. E quando eu falei assim: você vai lá pregar? Não, vou não.
Ele não falou não vou, ele fez pior. Ele, legal, Senhor, mas não foi para o outro lado. Consequência disso foi parar dentro do estômago de um peixe, de uma baleia. A gente não quer saber de que forma isso aconteceu, a gente sabe que aconteceu. Qual é o limite da nossa obediência? Número 2. Qual é o seu limite com Deus na tribulação? Meu Deus do céu, eu estou olhando para uma coisa e vivendo outra aqui. Qual é o seu limite com Deus na paciência? Às vezes a gente é meio impaciente com as coisas que na nossa vida, a gente é impaciente, a gente quer logo tomar uma providência, a gente quer resolver. Então há alguns personagens que nos mostram o seguinte: quando a gente perde a paciência e toma uma decisão, normalmente a gente paga um preço alto. Gênesis capítulo 16, ele fala sobre Abraão e Sara. Há uma promessa de um filho, há o tempo de Deus. Mas Abraão já está velho, Abraão estava chegando aos 90 anos, Abraão está velho, e Sara com os seus 80 e pouco, está velha, não tem mais filho, está demorando, eu já não tenho costume das mulheres. O que acontece? Abraão, olha só, eu tenho uma escrava chamada Agar. De repente a gente resolve o problema, perder a paciência. O problema é que esse relacionamento traz um filho que não é da promessa, que é problema para já até os dias de hoje. Qual é o nosso limite na paciência? Moisés, Números 20, versículo 11. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso não era só entre o povo hebreu, ele era o mais manso da terra. Meu irmão, não importa o que você veio fazendo durante toda a sua vida, sendo muito elogiado, se no final das contas você tomar uma atitude errada. O Senhor falou para Moisés, no versículo 11, Moisés levantou a mão e falou para Moisés, versículos antes: Moisés, fala a rocha que vai dar água de beber o povo. Chega no versículo 11, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Moisés fez o que o Senhor queria? Não. Moisés não fez o que o Senhor mandou. Moisés feriu a rocha, e tinha um significado muito especial nisso. A pergunta é: deixou de sair água da pedra? Saiu água da pedra. Ferir a rocha, também sai água. O problema são as consequências. Por causa disso, o Senhor não deixou Moisés entrar na terra prometida. Às vezes a gente quer fazer a coisa certa com todas as nossas razões, e esquece que orientação, vontade permissiva não é vontade diretiva de Deus. E o outro personagem, Saul, aquele primeiro rei de Israel, a qual o Senhor ia confirmar o reino dele, 1 Samuel capítulo 13, versículo 12. Por ele, o povo está apertando ele, e ele tinha que esperar Samuel para fazer o sacrifício do holocausto, e ele fez aquilo que ele não podia. Às vezes nós queremos fazer a coisa certa de modo errado. Ele não podia sacrificar, mas sacrificar é bom, é o Senhor. Obedecer ou sacrificar não é obedecer. Tem gente sacrificando, mas não está obedecendo. Mas eu estou na casa do Senhor, mas não está obedecendo. Está sacrificando muito, trabalhando muito. Isso para Deus não significa nada. Eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não me tive a benevolência do Senhor. Ou seja, nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, não no tempo de Deus. Samuel deixou para chegar no último momento, porque isso é prova para nós. Não importa se vai ser no primeiro dia, no segundo, no terceiro, mas vai acontecer. É no tempo dele. Não importa se é no primeiro minuto ou no último minuto, vai acontecer. Forçado pelas circunstâncias, ofereci
holocausto. Há muita gente sacrificando, achando que está sacrificando e Deus tem que responder no tempo que ela quiser. Número 3, qual é o meu limite com Deus na tribulação? Há um texto que eu gosto muito, é sobre a viúva de Serepta, 1 Reis capítulo 17. Olha como esse texto é tão lindo, para que a gente compreenda isso. Versículo 9, dispõe-te, está falando para Elias, dispõe-te, e vai para Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. O Senhor falou com uma mulher, ordenou para ela que lhe dê comida. O Senhor não falou quais as circunstâncias. Essa mulher vai te dar comida, eu vou lá. Ela vai me dar comida, eu vou lá. Aí a gente pula para o versículo 12. Porém ela respondeu. Aí o profeta chega, Elias chega e fala: mulher, faz um bolo para mim. Opa, peraí, como é que é? A seca? Essa mulher não tem nada, essa mulher é viúva, já é uma dificuldade. Essa mulher é viúva, não tem comida. Faz um bolo para mim. Isso é brincadeira? Há coisas que o Senhor fala para a gente fazer, a gente fala: Senhor, é isso mesmo. Mas Senhor, é isso mesmo. Versículo 12, olha o que a mulher responde para Elias. Ele pede para ela fazer um bolo para ele, e ela está nas últimas. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Depois disso a gente vai sair por aí, vai ver se consegue alguma coisa? Não. Depois disso, sabe o que vai acontecer? Comê-lo-emos e morreremos. Estamos fazendo a última refeição do condenado. É a última refeição do condenado. Talvez algumas pessoas tenham o seguinte: pastor, é a última esperança. Pois é, talvez seja a palavra dessa mulher. Vocês acham que essa mulher, como é que está o coração dessa mulher? Está tranquilo? Estou tranquilo. Como é que você está? Tranquilo. Peraí, mas você não tem mais comida, você tem um filho, você vai morrer, teu filho também, está tranquilo? Claro que não. Essa mulher está em tribulação. Essa mulher está em tribulação, porque ela não tem mais o que comer, ela está na última refeição junto com o filho dela. Mas ela teve uma palavra lá atrás. Não vamos esquecer que ela teve uma palavra lá atrás, e não era de vida para ela. A palavra é que o Senhor ordenou que ela desse comida àquele homem, mas não falou mais nada. E a gente pula para o versículo 15, que diz o seguinte: foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele e ela e sua casa por muitos dias. Pode ter morrido de outra coisa, mas ali não morreu. Não é fácil a gente ouvir a voz do Senhor quando nós estamos tribulados. Não é fácil. Porque a gente quer ouvir aquilo que a gente quer ouvir, não aquilo que Deus quer que a gente ouça. Não é fácil. E às vezes você vem querendo ouvir: eu vou lá porque eu ouvi uma palavra, e você ouve uma palavra diferente, porque o teu coração está aflito, você está numa aflição muito grande. Número 4, eu fiz aqui um combo de situações, para não perder tempo. Do 4 ao 9. Qual é o meu limite com Deus quando humilhado? É melhor ser humilhado, porque tem gente que fala assim: me humilhou, eu não levo desaforo para casa. Quem de nós nunca ouviu isso? O provérbio diz o seguinte: da altivez procede a ruína, e diante da honra vai a humildade. Qual é o seu limite quando você é humilhado? Se exalta?
Não aceita. Número 5, qual é o seu limite quando você é honrado? Quer saber? É pior do que ser humilhado. Quantos que a gente já conheceu que foi tão honrado, cresceu tanto, que se sentiu que entrou a vaidade no coração? A gente tem um exemplo que aconteceu lá no céu. A honra era tanta que a vaidade entrou. Cuidado com os tapinhas nas costas. Cuidado com a muito, isso é o máximo. Esse camarada é o máximo. Cuidado com os elogios. Eles são mais perigosos do que a humilhação. Número 6, na fartura. Fartura também é um problema sério. Quando a pessoa está muito farta, tem gente que quando as coisas estão bem, esquece do Senhor. Não vou à igreja, não também. Só procura quando as coisas começam a ficar ruins. Israel fez isso. Período dos juízes, depois de Samuel, período dos juízes, final de Samuel, né? Até antes de Samuel, período dos juízes. Foi o pior período do povo de Israel. Pior. Anarquia generalizada. Sabe como é que o povo ia? Quando a coisa estava farta, que tinha comida, eles esqueciam do Senhor. Eles esqueciam do Senhor. Aí vinham os inimigos, vinham os filisteus, vinham e massacravam eles. O que eles faziam? Se humilhavam diante do Senhor. Aí o Senhor mandava um libertador, um chofetim, chamado chofetim, que eles vieram ser conhecidos como juízes, mas é chamado na verdade libertadores, por causa da fartura. Número 7, na fome. Há momentos que a fome bate. E quantos têm testemunhado a respeito no período de fome? E que Paulo vai falar sobre isso, e a referência está em Paulo. Número 8, na abundância. Está tudo bem, não falta dinheiro, estou com saúde, estou bem empregado. Qual é o nosso limite com Deus? Ou a gente está extrapolando o limite porque está tudo bem? E qual é o nosso limite com Deus quando as coisas não vão bem? Na escassez, falta emprego, falta dinheiro, não tem dinheiro para pagar a conta, não tem dinheiro para comprar alimento. Onde vai o nosso limite com o Senhor? Paulo é o exemplo para nós sobre isso. Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13. Olha o que Paulo diz a respeito de todo esse combo que eu coloquei ali. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. É o teu caso? Você consegue viver bem contente em qualquer situação? Tanto sem ser humilhado, como sem também ser honrado. Cuidado com o tapinha nas costas. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Isso é Paulo. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele fecha a frase dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente fez interpretação errada desse texto. Tudo posso passar pela fome, passar pela escassez, passar pela perseguição, pela humilhação, pela injustiça, pela doença, por tudo posso naquele que me fortalece. Não são as nossas forças que vão nos sustentar, mas é o Senhor em nós. É o Senhor em nós. Número 10. Qual é o limite das minhas promessas? Qual é o limite? Teu limite com Deus nas suas promessas. A gente faz muita promessa, a gente faz, Senhor, prometo. Mas muitas das nossas promessas, às vezes, elas são muito íntimas. É você e Deus. Ninguém sabe, é você e Deus. Senhor, se eu conseguir, Senhor, é você e Deus. Mas tem algumas promessas, que elas são promessas públicas. E há duas promessas, irmãos, que a gente ouve, a gente é testemunha. A primeira, no batismo. Batismo é a confissão pública de fé. Promete ser fiel ao Senhor? Sim. Promete honrar o Senhor até a morte? Sim.
Como é que está essa promessa com o Senhor? Ou já extrapolou alguns limites dessa promessa ao Senhor? A segunda promessa pública que a gente faz é no casamento. Há casais hoje em dia, e a gente sabe disso, já ouviu isso, que não querem mais que fale até que a morte nos separe. Não quer mais. Esse negócio da morte se separe, não fala, não fale, não fale. E a gente faz a promessa, tem o Senhor, tu testemunhas. E tem gente que acha que fidelidade no casamento é só não trair. Eu não traio minha esposa, não traio minha esposa, tá lá. Eu não traio meu marido, muito bonito, como se as promessas fossem só isso. Há muito mais de um casamento do que apenas não trair. Parceria, companheirismo, relacionamento íntimo, há muita coisa envolvida no casamento, além de eu não traio, e nós vivemos o quê? De um casamento de aparência só porque não trai, eu não traio, ele não trai, ela não trai, há muito mais. Qual é o nosso limite nas promessas que a gente fez, e às vezes de forma pública, e a gente tem apresentado no Senhor? Número 11, qual é o seu limite com Deus na intimidade com Ele? Salmo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quer conhecer o Senhor? Tema o Senhor. O princípio da sabedoria, de caminhar com Deus, é temor a Deus. Quando você teme ao Senhor e você busca a palavra do Senhor, Ele vai mostrar o caminho, Ele vai ver o que é intimidade, vai além daquilo que Jó disse, antes de ouvir falar. Tem gente que nunca teve uma experiência com Deus, porque colocou um limite. Eu ia à igreja, assisti o culto, a pregação foi uma bênção, ou o louvor, que louvor, o céu desceu, e daí? E quando você sai daqui, qual a intimidade que você tem com Deus? No teu particular, qual é a intimidade? 12, qual é o seu limite com Deus no poder de Deus? Pastor, tem gente para fazer isso, tem gente que é especialista em expulsar demônios, tem gente que é especialista em orar pelos enfermos, tem gente que é especialista em falar línguas estranhas, tem gente que é especialista em profetizar, e você vai se colocando de fora. Tem gente que é especialista em pregar, tem aqui o Sérgio aqui, que gosta de evangelizar, a irmã Ana e tantos outros, Alda e tantos outros, tem chamado evangelístico, muitos aqui na nossa igreja. Qual o nosso limite? Ou será que a gente tem talentos que nós guardamos, porque assim tá bom, eu fico sentadinho aqui, eu não me envolvo, não me arrumo, não tenho problema. Qual é o nosso limite para ser usado por Deus? Ou você vai esperar que alguém, olha, estamos precisando de gente para orar, estamos precisando de gente para expulsar demônio, para visitar, manda o outro, e a gente vai se omitindo naquilo que Deus quer nos usar. Marcos capítulo 16, versículo 17, esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Se você crê, faça, não se omita jogando para o outro, porque senão você nunca vai crescer com o Senhor. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ele não disse que isso era para os discípulos, ele não disse que isso era para os apóstolos, ele falou que isso era para a igreja. Tem alguém aqui que não seja igreja? Se você não é igreja, se você não é igreja, irmão, você está fora. Não é para você, essa palavra não é para você. Fica tranquilo, não é para você. Mas se você tem o Senhor como o Senhor da tua vida, se você um dia fez uma confissão pública de fé dizendo que seria fiel ao Senhor no batismo, é para você. Ele não colocou ninguém de fora nesse processo.
Poder de Deus é para cada um de nós. Eu não estou com essa capacidade toda. Se prepare para isso. Leia a Bíblia. Creia que o Senhor vai te usar com graça, com poder. E eu louvei a Deus aqui os hinos que nós cantamos. Renova, Senhor, sobre mim. Renova. Número 13. Qual é o seu limite no nome de Deus? A gente não quer ouvir o nome de Deus. Quem é que quer ouvir? Senhor, não. Senhor, não. Senhor, não. A gente volta para Paulo novamente. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 9. Por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo, ele recebe uma acusação direta na vida dele, e a gente acredita fielmente que seja por causa da visão dele e do passado dele. E alguém acredita que o diabo fosse lá e bofetear Paulo. Ele não tem essa autoridade para fazer isso, tá? E o Paulo ora ao Senhor. Nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de Paulo, com a experiência toda que ele teve. Versículo 9, então, ele me disse, a minha graça te... Tem coisa, irmãos, que o Senhor vai falar não, e não do Senhor é não. Se ele falar não adianta a gente querer fazer o contrário. O problema é quando ele fala não, a gente fala, mas eu vou fazer assim mesmo. Espera as consequências. Espera as consequências. Não faça, Senhor, eu quero tanto. Você quer? Então faz. Saiba que vai ter consequência isso. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele sabia. Paulo sabia que Paulo, às vezes, ele estufava, né? Nosso irmão Paulo, vamos falar de um outro lado. Ele estufava o peito. Naufrágios, açoites, torturas. E às vezes a gente faz muita coisa e acha que é maior que muita coisa. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não pensemos nós, irmãos, que a gente sendo usado por Deus, que a gente vai estufar o peito e vai sair. Manda aí, vai mandar. Estou aqui, eu estou cheio do poder de Deus. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Creia que quando você está fraco, é aí que o Senhor quer operar. Mas eu estou tão fraco, é aí que o Senhor quer manifestar a glória dele. Por isso que o Senhor falou isso para Paulo. E para fechar com 14 e não terminar no 13. Qual é o seu limite? Qual é o seu limite com Deus? Na fidelidade. Não, o teu limite, para ser fiel, o teu limite. Se passar daqui, eu não aguento. Se passar desse ponto aqui, eu não aguento. Às vezes a gente esquece que, nós esquecemos que, para que a gente estivesse aqui hoje, alguém pagou um preço lá atrás, ou veio pagando um preço durante milênios, para dizer milênios, pagando um preço para que nós estivéssemos aqui hoje. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não tem mais as coisas que tem que sofrer. O Senhor está falando para Esmirna. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para serem postos à prova. Isso acontece o tempo todo conosco. E tereis tribulação de 10 dias. Qual é o limite da nossa fidelidade? Ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. Qual é o limite da nossa fidelidade? Até a morte. Pastor, peraí, que história é essa? Que história é essa? Ser fiel até a morte. Não é até as coisas ficarem boas, até as coisas ficarem ruins, é até a morte. E morte para esse povo era morte mesmo, física. A gente não tem nenhuma ameaça de morte, como alguns dos nossos irmãos missionários. Nós não temos. Ainda. Não temos? Ainda. Qual é o limite da nossa fidelidade? É até morrer. É até morrer. E dar-te-ei a coroa da vida.
Atos capítulo 7, versículos 57 e 60 vai falar sobre a morte de Estevão. Esse homem que teve uma profunda intimidade com o Senhor. Ele começa a pregar e os judeus pegam, e naquele momento em que ele começa a falar do Senhor, eles pegam ele e o apedrejam. É o nosso primeiro mártir. E falando, Senhor, perdoa, a gente sabe o que fazem. Por que os crentes que a gente vê, os relatos que a gente vê na Bíblia, e principalmente no Coliseu, em Roma, tantos cristãos que morreram, por que a gente não vê algo assim, e houve um desespero? Não, porque havia esperança, e a nossa esperança não está nesta terra, a nossa esperança não está nessa vida, porque quando a gente começa a colocar a esperança nessa vida, a gente vai ficando mais angustiado, a gente vai ficando mais aflito, porque as coisas não saem do jeito que quer, do jeito que a gente gostaria, a gente fica aflito, a gente fica angustiado. Por que desse jeito? Porque Deus tem os seus propósitos. Glória a Deus. E para a gente terminar, enquanto você fica de pé, eu sei que há momentos na nossa vida e a gente está passando por um momento desse. A nossa igreja passa um momento de comoção, em função uma situação que o nosso querido, nosso amado irmão Ângelo está passando. A gente fica na aflição, a gente toda hora esperando as boas notícias, o tempo todo, e aí? Notícia, agora, no meio da tarde, a febre dele aumentou, teve febre, né? E eu não sei agora, as últimas que a gente fica o tempo todo com isso. Deus tem os seus propósitos. Atos capítulo 23, 11, o Senhor falou com Paulo. Paulo tinha sido massacrado e ele é preso. O versículo 11 vai dizer o seguinte, ainda em Jerusalém, antes dele sair: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Tem hora que o Senhor só fala para nós assim: coragem, tenha fé, tenha esperança. O terremoto vem no tempo dele, a praia vai chegar no tempo dele, as cadeias vão cair no tempo dele. Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faço em Roma. Queridos, o propósito de Deus sempre se cumpre da forma que nós queremos ou que a gente não gostaria. Os propósitos de Deus sempre se cumprem. O grande problema nosso é que a gente nunca sabe de que forma o Senhor traça esse plano. O Senhor falou para Paulo o que ele tinha que fazer, as orientações que ele deu nas viagens, a orientação que ele deu, que ele tinha que ir para Roma, mas nunca disse para ele o que ia acontecer. Nunca falou: olha, você vai ser açoitado, você vai ser preso, você vai ser apedrejado, você vai sofrer naufrágio. O Senhor nunca disse isso para ele. O propósito dele se cumpre, ele só não diz a forma. E talvez esse seja o nosso grande desafio, de entender o propósito de Deus nisso tudo. O Senhor falou para ele: importa que você testemunhe em Jerusalém, Roma, onde você passar. Não importa onde nós vamos testemunhar do Senhor na nossa vida, se é na igreja, se é em casa, se é no trabalho, se é na faculdade, se é com os vizinhos, se é num presídio, como o testemunho que o pastor Nelson sempre conta a respeito do que ele passou lá nos Estados Unidos, ou se o testemunho que vai ser contado vai ser no hospital. O Senhor tem os seus planos, o Senhor tem os seus propósitos. A gente não entende. A gente, na verdade, sofre com isso. A gente fica angustiado. Mas o terremoto chega. O terremoto chega. No tempo dele. No tempo dele. O terremoto chega. E abala. E as cadeias são quebradas. E o nome do Senhor é exaltado.
para a glória de igreja, não é para a glória de oásis, não é para a glória de pastor, não é para a glória de irmão fulano ciclano, é para a glória do Senhor, é para a glória do Senhor. É o nome dele que é exaltado, é o nome dele que é glorificado. Ele tem o tempo, ele tem a forma. Por mais que doa em nós, por mais que o coração fique contrito, abatido, o Senhor fala: ânimo, coragem. Hoje é uma noite de nós renovarmos o nosso limite com Deus. Talvez alguns limitaram o relacionamento com o Senhor, a caminhada com Ele. Não, até aqui, eu não posso. Você pode, no Senhor. Você pode, no Senhor. Por você mesmo, você não pode nada. Mas no Senhor você pode. Aleluia. 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 Hoje é dia de renovar a aliança. Renovar os limites, Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Não se acomode nesse posicionamento que você tem estado. Vá além, porque o Senhor tem muito mais do que nós pensamos.
Não serão as circunstâncias que vão aumentar ou diminuir o amor que Deus ama por ele. A gente o ama, independente de circunstância. É um amor incondicional. Que é a melhor resposta. A melhor resposta vem do Senhor. Senhor, esteja no coração de cada um de nós. Nesse momento que nós temos a esperança na vida, na saúde do teu filho Ângelo. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua bondade. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo e a paz que excede a todo entendimento seja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos dizem
Deus te abençoe. Vai em paz. Noite abençoada.